Fala pessoal, espero que estejam bem e estudando para o Enem. Bom, como combinado com vocês, eu estou fazendo essa videoaula com os exercícios que vocês mais erraram naquela atividade que era um questionário de geometria espacial que falava sobre os prismas, ok? Então, o primeiro exercício aqui é o seguinte: um casal realiza sua mudança de domicílio e necessita colocar numa caixa de papelão um objeto cúbico de 80 centímetros de aresta, que não pode ser desmontado. Eles têm à disposição 5 caixas com diferentes dimensões, conforme descrito. Então tem aqui a descrição, né, dos tamanhos das 5 caixas aí, né, comprimento, largura e altura. Pergunta: o casal precisa escolher uma caixa na qual o objeto caiba, de modo que sobre o menor espaço livre em seu interior. A caixa escolhida deve ser a de número. Aí eu tenho as 5 alternativas, que são as 5 caixas aqui, certo? Bom, primeiro, né, vou desenhar aqui para simbolizar o objeto, né, que é um cubo. Então, vou fazer o desenho aqui de um cubo. Esse vai ser a representação do nosso objeto. E esse objeto vai ser colocado na caixa de uma das 5 possibilidades ali, né? Aqui ele deu a medida, é 80 centímetros de comprimento, 80 centímetros de largura e 80 centímetros de altura. Bom, e aqui na pergunta a gente tem que tomar cuidado que ele fala que ele quer o menor espaço livre seu interior. Bom, vamos começar a analisar as alternativas. Se vocês perceberem aqui, já dá para descartar 2 alternativas que não servem. Por quê? A caixa 2 e a caixa 5. O que eu tenho na caixa 2, pessoal? A caixa 2 tem uma medida 75. Ó. O objeto tem 80, então não vai caber do lado que tem 75. Então a caixa 2 já está fora. A caixa 5 também tem o mesmo problema. 80. Uma medida é 80 e a medida do objeto também é 80. O 80 não vai caber com 80, tem que ser um pouco mais do que 80, certo? Então, sobram apenas 3 caixas, a caixa 1, a caixa 3 e a caixa 4. Agora, como ele falou do menor espaço livre dentro dessa caixa, o que eu vou fazer? Eu vou analisar a ideia de volume. Então, se eu calcular o volume aqui do cubo, seria 80 vezes 80 vezes 80. Mas eu não vou perder tempo fazer essa conta. Eu quero que vocês entendam a ideia de comparação. Porque o que eu vou fazer? Dessas 3 caixas que me restam, eu vou calcular o volume que está sobrando nessas 3 caixas, se o objeto estiver lá dentro. Então, por exemplo, é que eu estou falando, ó, a caixa 1. Está vendo que ela tem medida 86, 86 e 86? Então, em relação à medida cúbica que está aqui do objeto, eu tenho aqui na caixa 1 6 a mais no comprimento, 6 a mais na largura e 6 a mais na altura. Então, eu tenho aqui um volume que está sobrando, 6 vezes 6 dá 36, 36 vezes 6 dá 216. Então, esse é o volume que está sobrando da caixa 1. Na caixa 3, eu tenho 85, 82 e 90. Então, eu tenho aqui, está sobrando 5 no comprimento, está sobrando 2 na largura e está sobrando 10 na altura. Fazendo a continha de multiplicação para achar o volume, 5 vezes 2 dá 10, 10 vezes 10 dá 100. Então, esse é o volume que está sobrando na caixa 3. E na caixa 4 eu tenho 82, 95 e 85. Então, aqui está sobrando 2 no comprimento, está sobrando 15 na largura e está sobrando 5 na altura. Fazendo a continha, 2 vezes 15 dá 30, 30 vezes 5, 150. Então, qual que é a caixa que está sobrando menos, né? Que tem menor espaço livre no seu interior? É a caixa número 3, ok? Então, essa é a solução da primeira questão que vocês mais erraram lá na nossa atividade. Continuando, o segundo exercício diz o seguinte: para a Olimpíada de 2012, a piscina principal do Centro Aquático de Londres, medindo 50 metros de comprimento,
foi remodelada para ajudar os atletas a melhorar suas marcas. Observe duas das melhorias. Largura das raias. Cada uma das 10 raias mede 2,5 metros, conforme o padrão oficial. Nas provas finais, a primeira e a 10ª ficarão vazias para evitar que as ondas desfavoreçam os atletas. Profundidade 3 metros. Com essa profundidade, a água que se movimenta em direção ao fundo da piscina demora mais para retornar à superfície e não atrapalha a progressão dos nadadores. Pergunta: a capacidade da piscina em destaque em metro cúbico é igual a... Bom, para a gente resolver isso aqui, pessoal, a gente tem que entender a mudança que foi feita aqui, certo? Então, o comprimento ficou sendo 50. Como ele quer capacidade, a gente está falando do volume. Ok? Então, o comprimento é 50 metros. Agora tem que ver qual vai ser a largura. Aqui ele está comentando que cada raia tem 2,5 metros. Foi ajustado aqui, né, para 2,5 metros. Só que como eu tenho 10 raias, seria 10 vezes 2,5. Então aqui, esse 25 metros surgiu do quê? De 10 raias multiplicado por 2,5 de cada raia. Então essa é a largura da piscina. E agora tem que multiplicar pela profundidade, que é os 3 metros que está ali. Então fazendo essa conta, né? 3 vezes 25 vai dar 75. 75 que multiplica 50, já fiz essa continha aí, vai dar um volume de 3.750. Ou seja, a alternativa A. Ok? Continuando, o terceiro exercício diz o seguinte: uma rede hoteleira dispõe de cabanas simples na ilha de Gotland, na Suécia, conforme a figura 1. A estrutura de sustentação de cada uma dessas cabanas está representada na figura 2. A ideia é permitir ao hóspede uma estada livre de tecnologia, mas conectada com a natureza. Então aqui a figura 1, a cabana original, e a figura 2 representa a estrutura de sustentação dessas cabanas. Pergunta: a forma geométrica cujas arestas estão representadas na figura 2 é um tetraedro, uma pirâmide retangular, um tronco de pirâmide retangular, um prisma quadrangular reto, um prisma triangular reto. Bom, aí para ajudar a gente a lembrar esses nomes, eu trouxe aqui umas figurinhas para a gente estar relacionando as figuras com os nomes, ok? Então, a primeira alternativa está escrito que é um tetraedro. Então vamos lembrar o que é o tetraedro. O tetraedro é essa figura aqui, a segunda. É uma pirâmide de base triangular. E a característica dela é que são 4 faces de triângulos equiláteros. Todos os lados são iguais, tá? Então o tetraedro não é a nossa cabana. Nossa cabana não é esse desenho aqui do tetraedro, ok? A letra B. Pirâmide retangular. Então aqui, ó, nosso terceiro desenho aqui, que eu trouxe para vocês lembrarem, é uma pirâmide de base retangular. Então eu tenho aqui, né, as 4 faces triangulares e uma face que é um retângulo. Então por isso que é pirâmide retangular, de base retangular. Então essa figurinha 3 também não é a nossa figura aqui da sustentação da cabana. Depois nós temos o tronco de pirâmide retangular. Então é a nossa primeira figura aqui, ó, tronco de pirâmide. Então essa figurinha é a mesma que a figurinha 3 aqui, só que cortou o bico dela aqui, né? Então é como se tivesse passado uma faca aqui cortando um pedaço aqui, a ponta da pirâmide. Então ficou um tronco de pirâmide retangular. Então essa figurinha 1 também não é a estrutura de sustentação da nossa cabana. Depois,
a letrinha D. Prisma quadrangular reto. Tá aqui, ó. É a nossa última figura aqui do desenho que eu trouxe, ó. Então, prisma tem duas bases iguais, né? Quadrangular, 4 lados e reto, que ele é aqui perpendicular, né? Então, essa figurinha, prisma quadrangular reto, também não corresponde à nossa estrutura de sustentação. Então, para fechar a nossa pergunta aqui, essa forma geométrica é um prisma triangular reto. Então, ó, tá vendo? O prisma ele tem duas bases iguais, são os dois triângulos, e eu tenho aqui três faces que são, nesse caso, retângulos, né? Então, são três retângulos. E essa figura aqui, né, é muito semelhante, né, àquela embalagem do chocolate Toblerone, né? Não sei se vocês já comeram aquele chocolate lá, mas se vocês olharem no mercado, essa figura é exatamente a embalagem do Toblerone. Ok? Então aqui nós temos a resposta alternativa E. Continuando. O quarto e último exercício que eu estou corrigindo com vocês é o seguinte. Uma empresa necessita colorir parte de suas embalagens com formato de caixas cúbicas, para que possa colocar produtos diferentes em caixas distintas pela cor, utilizando para isso um recipiente com tinta, conforme a figura 1. Nesse recipiente, mergulhou-se um cubo branco, tal como se ilustra na figura 2. Dessa forma, a parte do cubo que ficou submersa adquiriu a cor da tinta. Então aqui eu tenho o primeiro recipiente, a figura 1, com a tinta. Aí o cubo foi colocado dentro, né? Então o cubo que é branco pegou essa cor aqui da tinta que estava no recipiente. E aí a pergunta é: qual é a planificação desse cubo após submerso? Então imagina que eu tirando esse cubo de dentro, né, da tinta e abrindo ele. Então, para mostrar para vocês, eu trouxe aqui a planificação, só que antes dá para a gente entender sem olhar a planificação, pessoal. Então, coisa rápida, ó. Olhando para essa figura, vocês percebem que vai ter uma face do cubo que vai estar inteira branca. E a outra lá de baixo, que é a base, né, vai estar inteira pintada da cor da tinta que tiver aqui, que está aqui representada pela cor mais escura, né? Então, ó, percebam que a letra A não pode ser a nossa resposta. Porque só tem uma parte branca e não tem uma face inteira pintada da cor da tinta aqui, que é a parte escura. Então não é a letra A. Também não pode ser a letra D. Por que não? Tá vendo? Eu também só tenho uma face quadrada na parte de cima, em branco, ó. E aqui eu tenho os pedaços que foram cortados aqui pela tinta que foi molhada no cubo. Então, essa letra D também não serve. E para nos ajudar, o que ele fez? Na letra E, ó, também não pode. Por quê? Tá vendo que tem duas faces, dois quadradinhos pintados? Então, não tem como isso acontecer se tem uma face inteira pintada e a outra sem pintar, né? E as quatro faces laterais aqui estão pintadas pela metade, né? Pelo desenho aqui está só pintado pela metade. Então, nessa análise, eu já tirei a possibilidade de 3 alternativas. Então, ficou só com 2. E percebam, né, ó, que tanto a letra B como a letra C, ó, tem uma face que ficou pintada, um quadradinho pintado, e tem uma face que ficou sem pintar. Agora, qual das duas que é? Para tentar nos ajudar, eu trouxe aqui a planificação, recortei, né, para a gente visualizar qual que é a certa, né? Então, eu só imprimi a que é a certa. A parte mais escura, não sei se a gente consegue ver, né? Mas para reforçar aqui, eu coloquei o pontinho, que é onde está manchado com a tinta do recipiente, certo? Então, essa planificação corresponde, então, à letrinha C, que vai ser a correta, certo? Deixa eu colocar aqui o certo na letrinha C, e não vai ser a letrinha B. Aí vamos entender por quê, né? Que é a letra C, ó. Então, essa é a planificação. Se eu fechar esse cubo, para que vocês possam visualizar a ideia, né? Então eu tenho aqui, ó, o cubo fechadinho, né?
A parte branca simboliza essa parte de cima aqui que está em branco. E aqui, ó, eu vou estar virando aqui, né, pra gente ver, ó. Tá vendo? Eu tenho a parte de baixo que pintou todinha na tinta e as 4 laterais que foram pintadas na hora que eu coloquei ele dentro do recipiente, certo? Então, para eu conseguir visualizar, eu trouxe aqui para vocês a planificação. A gente pode estar abrindo e colocando o desenho aqui para vocês que bate, para vocês verem que bate certinho com a figurinha C, ok? Bom, então é isso, pessoal. A gente termina aí a correção desses 4 exercícios que vocês mais erraram lá. Espero ter ajudado aí na correção e até a próxima. Valeu!